Shalom. Na antiguidade havia um costume que dentro da cultura judaica era bem conhecido. Era um costume em relação ao senhor da casa e os seus empregados. E normalmente os empregados preparavam a mesa para o jantar do seu senhor, da sua família. E quando o seu senhor chegava, sentava-se à mesa, ia se alimentar, o servo ficava fora da sua vista e então observava enquanto o seu senhor estava ali se alimentando. Havia tudo cuidadosamente preparado sobre a mesa e havia um detalhe, um lenço. Esse lenço, que era, podemos chamar de guardanapo ou algo assim, ele ficava dobrado junto ao prato do seu senhor. Então, quando aquele senhor terminava a sua refeição e ele já não iria comer mais nada, ele pegava aquele guardanapo, aquele pano, aquele lenço, ele limpava os dedos, limpava a boca, a barba, e então ele embolava aquilo e colocava sobre a mesa. Aquele era um sinal para o servo, para o empregado, de que o seu senhor havia acabado, estava embolado, ele não voltaria mais. Acabou a alimentação. No entanto, se aquele senhor pegasse aquele lenço, mesmo que ele limpasse a mão, os dedos, ele dobrasse e colocasse ao lado do prato, ele estava dizendo, não terminei, eu vou voltar. Esse é um costume, é algo que muitas vezes é desconhecido do nosso tempo, mas que revela algo extraordinário que aconteceu quando Jesus morreu. A Bíblia nos ensina que Jesus foi tirado da cruz e levado por José de Arimateia e Nicodemos para ser sepultado num sepulcro que nunca tinha sido usado, nenhum corpo tinha sido colocado antes ali. E Jesus então é sepultado no final da sexta-feira. Então entra o Shabat, primeiro dia da semana, vão ali, primeiro Maria Madalena e depois outros discípulos vão ao sepulcro porque a notícia corre de que Jesus não estava mais no sepulcro. Então quando Pedro e o outro discípulo, que entendemos ser Marcos, entra no sepulcro, ele vê ali naquele lugar, primeiro, o manto, o tecido que envolvia o corpo de Jesus estava no mesmo lugar. Mas o lenço que cobria o seu rosto estava dobrado em outro lugar. Isso quer dizer, para chamar a atenção dos discípulos, Jesus, que ressuscitou, dobra o seu lenço e coloca dobrado à vista deles, não embolado junto com o outro tecido. Veja o que nos fala o capítulo 20 do Evangelho de João, os versos 6 e 7. Então Simão Pedro, seguindo, chegou, entrou no sepulcro e ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Numa outra tradução, esse verso 7 diz: o lenço que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado num lugar à parte. Então era uma mensagem clara que Jesus estava dizendo: ainda não acabou, eu voltarei. Ainda não cessou tudo o que eu estou fazendo, eu voltarei. É por isso que no livro de Atos, no capítulo 1, Lucas, que escreveu um dos evangelhos e também registrou o evangelho que leva o seu nome, ele diz assim: eu fiz o primeiro tratado, quer dizer, o evangelho, eu fiz o primeiro tratado a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Ou seja, se o evangelho todo era do que Jesus começou, isso quer dizer que depois Jesus continuou. Jesus deu uma promessa: eu vou, e importa, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E Jesus já havia dito aos seus discípulos que o Espírito Santo estava com eles, o próprio Jesus, mas estaria neles. A obra não terminou. Está consumada a obra de redenção na cruz. Quando Jesus disse está consumado,
e depois ressuscitou dentre os mortos. Mas o agir de Jesus continua hoje, transformando vidas em todo o mundo, em todas as eras, de todas as culturas, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.